porque essa identidade ela é importante, amém? Mas nós sabemos que logo, logo, nós queremos que, em breve, nós estaremos juntos com o Senhor Jesus Cristo. Nós olhamos para esse mundo e falamos, meu Deus, o que está acontecendo? Esse mundo está uma loucura. E cada vez mais nós temos a convicção de que o Senhor Jesus está voltando. Amém? Bem, eu quero, depois dessa fala inicial, quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 4. Nós havíamos preparado um material, com slide, tudo certinho, com o texto bíblico, com os temas, com os tópicos, mas nós fazemos planos, mas do Senhor é a resposta, não é isso? Do Senhor. Então, que bom estarmos aqui e agradecer a Deus por essa caixa abençoada, que surgiu para a gente aqui. Eu confesso que eu estava preocupado. Eu falei, eu não tenho a voz potente do pastor Vlamir, do pastor Marcos aqui, do pastor Maurício, Eu falei, Senhor do céu. Mas está vendo como Deus é bom? Maravilhoso, Provérbios capítulo 4. Eu quero ler com vocês a partir do verso 20 e compartilhar aqui de forma sucinta algo que eu creio que foi bênção para a minha vida e pode ser bênção para a sua também. Diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Diga glória a Deus. Pai, nós te adoramos nessa manhã. Obrigado por esse tempo precioso, maravilhoso. Eu quero em especial te agradecer pela vida de cada pastor, de cada líder neste lugar. Obrigado, Senhor, pois a sua presença é intensa em nós. Obrigado por essa comunhão, pelo amor fraternal nesse ambiente, que sejamos cada vez mais edificados, fortalecidos e, ó Deus, sermos bênção um para o outro. Eu quero te agradecer por cada denominação aqui representada, porque nós temos uma identidade e como é bom reconhecer isso, como é bom respeitar e valorizar cada uma delas. Como é bom ver o Senhor, ó Deus, em sua multiforme graça, liberando o seu agir e alcançando vidas que estão sendo, ó Deus, que estão se rendendo aos teus pés e conhecendo o Senhor intimamente. Nós oramos neste momento e crendo que o Senhor nos ouve e nos responde. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando nós falamos sobre o livro de Provérbios, na verdade, nós estamos falando de um livro que faz parte dos livros sapienciais, que são livros de sabedoria. Tanto é que o livro de Provérbios ele não é somente lido, admirado pelos cristãos, mas também por não cristãos. Só que, para a gente, a grande diferença é que nós não destacamos aqui, não ressaltamos a mente brilhante de Salomão. Mas nós reconhecemos aqui um Deus brilhante que concedeu a ele essa sabedoria. Quem entende, diga glória a Deus. Então, sim, nós enxergamos em todo o livro de Provérbios a sabedoria divina que nos alcança nos dias atuais. Estamos falando de um livro que ele vai falar sobre temas universais que envolvem a nossa vida e também vai falar sobre sentimentos e emoções que permeiam a alma humana, tanto de alegria como de tristeza. Ele vai falar de certezas e incertezas, vai falar sobre o momento de privações, mas também de provisão. Enfim, vai falar de tribulação, mas também de vitórias. Então nós encontramos vários elementos
que faz com que venhamos nos identificar com esse livro, e por isso, e até digo, né, além disso, faz parte dos livros canônicos. Então nós reconhecemos a inspiração divina também no livro de Provérbios. Quem entende, diga glória a Deus por isso. Quando falamos sobre esse livro também, nós estamos falando de algo que traz para a gente, alguns pensam que é somente do lado de Provérbios, né? Dos provérbios que foram escritos, da sabedoria que é encontrada, mas diferente do que muitos pensam. Nós também falamos de um livro teológico. Nós encontramos muita teologia no livro de Provérbios. Nós vamos encontrar categorias, inclusive, da teologia sistemática, como a teontologia. Vamos encontrar a antropologia bíblica, né? Nós vamos encontrar a bibliologia também, ou seja, é um livro bastante consistente também na questão teológica. Só que nessa manhã, eu quero focar, como nós estamos falando aqui, né, nos identificando mais com a vida pastoral, com esse ministério tão importante. Nós falamos e ensinamos e vivemos a questão dos nossos exercícios espirituais, vamos colocar assim, de devocional, de vida com Deus, de leitura bíblica, de consagração da nossa vida, de estudos bíblicos. Então, hoje eu quero focar mais na antropologia bíblica. Amém, meus irmãos? Quando falamos da antropologia bíblica, claro que nós estamos indo na contramão, é importante logo de início deixar isso claro, nós estamos indo na contramão do que eu posso chamar de antropologia geral, né? E também, por que não usar o termo antropologia secular? Porque quando nós estudamos o homem, a antropologia bíblica vai falar, né, sobre a doutrina sobre o homem, mas esse homem que foi criado por Deus, amém? Então toda a antropologia bíblica, na verdade, ele vai convergir, vai nos conduzir e vai nos levar a Deus, que é o nosso Criador. Quem compreende isso? Tá? Então é o homem a partir do viés bíblico, é o homem a partir do nosso Criador, que é Deus, né? Então eu faço questão de deixar isso claro logo no início, já para que a gente não venha criar algumas resistências naturais quanto a isso. Quando nós falamos desses sentimentos que são peculiares, inerentes, né, a todo ser humano, então eu estou falando de mim e de você também, aqui nós vamos encontrar palavras inspiradas e de sabedoria sobre o cuidado relacionado à nossa saúde emocional e saúde mental. Amém? Repita comigo: saúde mental e emocional. E nós precisamos estar conscientes. Eu sei que é um assunto que é bastante, graças a Deus, nos últimos anos, bastante falado, mas pouco praticado, né? Nós temos uma resistência natural, não muitas das vezes para ouvir, não digo nem para ouvir, mas na hora de aplicar essas verdades e de aplicar esse conhecimento, é que nós começamos a nos deparar com essas resistências que muitas das vezes elas não são conscientes, porque conscientemente nós vamos dizer: isso é importante, é relevante, mas no dia a dia, se eu não pratico, eu estou contradizendo, sim ou não? Eu estou contrariando as minhas palavras. Então muitas das vezes sim, essa resistência ela pode ser inconsciente, diga misericórdia. Então que não hajam resistências no nosso meio quanto à aplicação dessas verdades. Vamos lá, repetindo: filho meu. Eu vou ler o texto, você acompanha ali, tá bom? Falei repetindo, né? Atenta às minhas palavras, às minhas razões, inclina o teu ouvido. A importância de ouvirmos essas palavras, até mesmo para colhermos os seus benefícios. Verso 21. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração. Por quê? Com propósito, são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Agora sim, repitam comigo: sobre tudo que se deve guardar. Vamos dizer mais forte: sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as
as fontes da vida. Olha que maravilhoso. Eu coloquei aqui também, né, na nova tradução da linguagem de hoje, olha o que diz o 22. Elas darão vida longa e saúde a quem entendeu-os. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha a NVI, vai esclarecendo ainda mais. Pois são vida para quem as encontra, e aí eu amo essa tradução que diz, e saúde para todo o seu ser, meu irmão. Então nós entendemos, né, que nós somos formados espírito, alma e corpo. Diga espírito, alma e corpo. E conforme já havia dito, muitas vezes há empenho da nossa parte nas questões voltadas aos elementos espirituais, de vida com Deus, de intensidade, de busca, de dependência, de relacionamento, e muitas das vezes negligenciamos nas questões relacionadas à nossa vida emocional, mental e também fisiológica. Agora, nós precisamos fazer uma junção saudável de tudo isso. Quem entende, diga amém. Eu não vou, né, eu coloquei aqui, inclusive eu tinha tirado do slide, para a gente não ficar preso, né, na questão dos transtornos mentais, de patologias que nós encontramos nos dias de hoje. O foco não é esse, o objetivo não é destacar, né, as psicopatologias, mas falar de um todo, no geral. E quando nós encontramos o texto falando sobre esse coração ele não está fazendo referência ao coração órgão vital, né? Esse coração que bombeia o sangue para todo o nosso corpo. Não é disso que ele está falando. Quando o escritor, que inclusive é Salomão, quando ele vai falar sobre esse coração, ele está falando sobre as nossas emoções. Digo, o coração fala sobre emoções. Então ele está trazendo a questão da nossa subjetividade, daquilo que nós sentimos. E todos nós vamos responder, todos nós agimos e reagimos também, mediante as nossas emoções. E quando falamos dessas emoções, esse coração como símbolo, né, das nossas emoções, que são as nossas experiências subjetivas. Por exemplo, quando eu falo sobre alegria, todos aqui entendem quando eu falo sobre alegria. Quem entende o termo alegria? Levanta a sua mão. Quando eu falo sobre tristeza, quem entende? Quando eu falo sobre raiva, quantos compreendem? Porque todos nós sentimos isso, porém de forma subjetiva. Isso é importante nós compreendermos. A mesma raiva que o pastor Marcos sente é a mesma raiva que o pastor Vlamir sente? É da mesma forma? É da mesma maneira? Não. Quando eu falo sobre raiva, todos compreendem, mas a forma de sentir isso, a forma de vivenciar esse sentimento, essa emoção e de expressá-la, ela é peculiar e diferente. Quantos estão compreendendo? Então, nós falamos desse coração, né, enquanto esse símbolo de emoções, porém, ao mesmo tempo, falamos de questões que são subjetivas. Agora, qual é? Quem é? Como nós podemos identificar a sede dessa alma, a sede dessas emoções? Conforme sabemos, é a nossa mente, que é a sala de controle, onde nós processamos tudo isso, o que nós sentimos. Por isso, né, falei das nossas reações, processamos ou não. Porque quando eu falo de processamento, eu estou falando de discernimento e de compreensão. E quando nós não discernimos e não compreendemos, na verdade nós nos precipitamos e aí acabamos adoecendo ou sendo instrumento de adoecimento para outros. Diga misericórdia. Olha como é intenso e ao mesmo tempo delicado falar sobre essas questões. Bem, no contexto geral, para a gente não investir muito tempo falando sobre psicopatologias, que não é o objetivo, nós precisamos entender inicialmente qual a causa dessas psicopatologias. Primeiro, ela pode ser genética, né? Você pode herdar essa psicopatologia do pai, da mãe, dos avós paternos, dos avós maternos. Nós falamos também sobre uma questão biológica, na questão de disfunções hormonais.
Então, algumas doenças físicas ou medicações podem gerar e provocar essa disfunção hormonal, fazendo com que você desenvolva, né, esteja infelizmente sofrendo uma psicopatologia, ou também questões ambientais. Quando nós falamos sobre questões ambientais, estamos falando de experiências traumáticas. Então, de ocorrências, muitas das vezes na infância, na pré-adolescência, na adolescência, na juventude, ou ainda na vida adulta mesmo, algum tipo de experiência traumática que marcou você de forma ruim, negativa, e isso sim acabou concedendo e levando você a uma predisposição para essa psicopatologia. Agora, independente da causa, é importante nós falarmos, e aqui eu quero dispensar mais tempo, falando sobre prevenção. Porque nós temos extrema dificuldade com essa linguagem e com esse olhar preventivo. Sim ou não? Sim. Pessoal, é importante nós trazermos isso para nós, para a nossa realidade. Às vezes quando você pega alguém que começa a praticar atividade física, às vezes quando essa pessoa começa, é porque ela recebeu um ultimato. Ela chegou ao ponto onde, de repente, o médico chegou para ela e falou assim: olha, é o seguinte, a partir de hoje você tem que iniciar uma caminhada, você tem que começar a fazer uma atividade física regular, porque senão isso vai dar problema. E a pessoa começa, não de forma preventiva, mas remediativa, já remediando, é assim ou não é? E nós temos dificuldade com tudo aquilo que é preventivo, principalmente quando envolve os aspectos emocionais, psicológicos e físicos também, meu irmão. Será que nessa manhã existem pessoas que, assim como eu, podem reconhecer essa resistência com prevenção? Tem alguém aqui também que tem essa resistência? Levanta sua mão. Eu sei que é um pouco incômodo, né? Mas é importante nós reconhecermos isso. E eu me coloco aqui, né, em primeiro lugar. Mas por isso que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo de Deus para nos conduzir em tudo isso, né? Devido a essa tarefa e essa missão complexa que Deus nos entregou, e que possamos desenvolvê-la com excelência em todos os sentidos. Quantos querem desenvolver, né, a sua vida ministerial com excelência? Diga glória a Deus. Diga para o seu irmão: preciso que você esteja bem, meu irmão. É isso, que estejamos, né, cuidando da nossa saúde emocional. Agora, de forma bastante aberta, é importante nós reconhecermos também que nós tivemos muita dificuldade. Graças a Deus, hoje ainda encontramos algumas resistências, mas resistências bem menores do que nós encontrávamos lá atrás, no quesito religiosidade. Né, meus irmãos? Então era tão difícil falar sobre assuntos como esse. E eu quero parabenizar aqui toda a diretoria, na pessoa do presidente, do pastor Marcos, né, com esse entendimento e essa visão sobre a importância de falar assuntos como esse no café da manhã do conselho. Será que você pode glorificar a Deus por isso, meu irmão? Isso aqui é algo que é para glorificar mesmo. Deus, obrigado, né, por essas lideranças, por esses homens e mulheres, porque nós temos mulheres também na diretoria, né, que compõem a diretoria do conselho, com essa visão, com esse olhar e com essa sensibilidade, né? Nós, pastores e líderes, necessitamos dessa consciência e muito mais que isso, desse comprometimento preventivo, né, com a nossa saúde mental e a nossa saúde psicológica, né, nossa saúde emocional. Porém, conforme estava dizendo, nós carregamos ainda resquícios de gerações anteriores que vieram antes de nós, que nós respeitamos, obviamente, né, com muito temor, com muito carinho. Porém, nós bebemos de alguns ensinos que, na verdade, negava ou diminuía consideravelmente a importância do que diz respeito ao cuidado com a saúde mental e emocional. Sim ou não? Muitas das vezes espiritualizando tudo. Mas veja, nós não somos apenas espírito. Nós somos espírito, alma e corpo, né? Então nós precisamos também desenvolver um olhar para as questões de alma, as questões emocionais,
e para o nosso soma, para o nosso fisiológico, para o nosso corpo também. Necessitamos disso. E aí, meus irmãos, é quando muitas pessoas estavam sofrendo dentro da igreja, porque esses ensinos ou o fato de negar ou diminuir essa importância gerava ainda mais sofrimento às pessoas, aos irmãos, os nossos irmãos da fé. Mas pastor, por que gerava mais sofrimento? Porque aí vinha um conflito. Se eu sou de Deus, como é que eu posso estar passando por alguns problemas como esses? Problemas emocionais, problemas mentais. E as pessoas dentro da igreja sofrendo. Não somente membros, mas pastores e líderes sofrendo. Calados, isolados, porque era uma vergonha. Como é que eu vou falar sobre transtorno de ansiedade que eu sofro? Como é que eu posso falar sobre que eu estou sofrendo com depressão? Como eu posso falar que eu estou sofrendo com o TAG, que é muito comum entre pastores, que é o transtorno de ansiedade generalizado? Como é que eu vou falar que eu estou sofrendo a síndrome de burnout? Como? Então as pessoas e líderes vivendo isolados e calados, por isso que eu digo, conflitos internos. Como eu posso estar na igreja, estar servindo a Deus e ainda assim passar por todas essas dificuldades? Como estão me entendendo, meus irmãos? Então, pessoas que ficavam ali, muitas vezes sendo questionadas na sua fé, como muitas vezes eu já ouvi, se a pessoa está sofrendo de ansiedade é porque ela não tem fé em Deus, é porque ela não crê em Deus. E nós temos que tomar muito cuidado na hora de interpretar os textos bíblicos. Jesus ele aborda essa questão da ansiedade com os seus discípulos, porém a ansiedade abordada por Jesus não era a psicopatologia chamada de transtorno de ansiedade. A ansiedade abordada por Jesus é a ansiedade comum e natural que todos nós temos. Então, de repente, se alguém não sabe, é importante saber que todos nós somos ansiosos, por natureza. E essa ansiedade foi Deus que colocou em nós como um mecanismo de defesa para a nossa sobrevivência, inclusive. Tá? Então, quando você, por exemplo, à noite está numa rua, e aí você vê uma pessoa, um homem que suspeito, às vezes nem é, mas só em você perceber e achar, meu Deus, acho que eu vou ser assaltado aqui. Quando você passa a ter essa compreensão, antes disso, a sua amígdala no cérebro já captou esse sinal de perigo, isso é ansiedade. Tá? E naquele momento, o seu organismo ele começa a produzir hormônios exatamente para que você reaja, que é o cortisol, que vai falar sobre luta e fuga. Então tem pessoas que quando vê alguém suspeito, ela já vai mudar de calçada, sim ou não? Na primeira esquina ela vai virar, é um mecanismo de fuga. Tem pessoas que na hora que estão sendo assaltadas, tem pessoas que nunca se imaginaram reagindo, mas na hora acabaram reagindo. Por quê? Porque isso não foi pensado. Então aí nós estamos falando de uma questão, de uma reação emocional, e neuronal também, porque nós somos neurotransmissores. Então nós somos, aí por exemplo, a pessoa vê um sinal de perigo, daqui a pouco ela percebe isso no seu corpo também, no soma. Os batimentos cardíacos aceleram, sim ou não? A respiração começa a ficar mais ofegante. Algumas pessoas, as mãos começam a suar, ficar frias. Por quê? Porque todo o sangue agora está sendo retirado das extremidades do corpo e concentrado nos músculos. Ou para a pessoa fugir, ou para ela enfrentar. Então nós estamos falando de reações somáticas, fisiológicas, como resposta de questões psicológicas. Quantos estão compreendendo? Então a ansiedade tratada por Jesus, com seus discípulos inclusive, num sermão lindo que é o Sermão do Monte, ele vai tratar questões de necessidades básicas e não extremas. É importante nós observarmos isso, para nós não errarmos e acabarmos colocando um jugo pesado para nós e para outros também. Jesus ele vai falar, por exemplo, sobre os discípulos estavam preocupados com o que eles iriam comer, beber e se vestir, sim ou não? Diga, comer, beber e vestir. Eles tinham essas preocupações. Por quê? Quando Jesus chamava eles abandonavam tudo, largavam tudo. A atividade profissional deles, inclusive, que era pescador, deixava de ser pescador.
que era cobrador de impostos, como Mateus, e nós, né, o próprio Mateus está escrevendo, em Mateus capítulo 6, quando nós lemos aquele texto tão clássico, sabemos de cor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Quando nós lemos esse texto, ele está no contexto de ansiedade, sendo abordado pelo mestre dos mestres, o Senhor Jesus Cristo. Porém, eu quero focar para vocês mais uma vez, Jesus está falando da ansiedade natural, comum e inerente a todo ser humano. Em nenhum momento Jesus está tratando aqui o transtorno de ansiedade, em nenhum momento. Por isso ele traz questões voltadas a necessidades básicas, que também acabam sendo minha e sua preocupação também hoje, ou não? Sim, né? Então nós temos pastores aí de vida de tempo integral na igreja, e pastores que precisam tocar o ministério e ainda assim trabalhar, né? Fora, enfim, tem a sua profissão, o que demanda ainda mais, o que tem que reforçar ainda mais essa questão dos cuidados preventivos. E aí Jesus, no Sermão do Monte, vamos nos transportar agora, né, no nosso pensamento, ao Sermão da Montanha. Era na montanha, era no monte. Ele vai dizer, portanto, observai as aves. Eu fico imaginando, naquele momento, Jesus mostrando as aves, porque eles estavam no monte. Quantos compreendem? Olha só, elas não têm essa preocupação. E meu Pai que está no céu cuida de cada uma delas. Depois vai falar sobre o lírio, né? Então eles estavam na montanha, e Jesus mostrando os lírios ali. Vocês estão vendo os lírios? Nem mesmo Salomão, toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olha isso, que coisa especial. O que Jesus está fazendo? Aqui nós estamos falando do psicólogo dos psicólogos do Senhor Jesus Cristo, amém? Quando ele diz assim, olha, olhai para as aves, o que Jesus está fazendo? Jesus está atraindo a atenção, o foco e a concentração dos seus discípulos. Porque se tem uma coisa que a ansiedade tira de nós, é o foco. A ansiedade, meu irmão, não deixa você se concentrar, não deixa você ler, não deixa você prestar atenção em algumas coisas, sim ou não? Sim. E Jesus começa agora a falar, vamos observar as aves. E Jesus captura a atenção deles, Jesus captura a concentração deles. Observe agora os lírios, olha isso. Aí depois ele vai dizer, se Deus cuida das aves e dos lírios, né, que vêm e logo perecem, quanto mais nós. Então nós estamos falando aqui de tudo criado por Deus, mas o homem, né, nós, dentro da antropologia bíblica, nós somos a coroa da criação. Quantos creem nisso, meus irmãos? Né? Para glorificar a Deus, nós somos criados e gerados para a glória de Deus, para o louvor do Senhor Jesus. Então ele está dizendo, olha, no final de tudo, ele vai dizer assim, homens de pequena fé, homens de pouca fé. Mas por que Jesus está trazendo o contexto da fé? Porque ele não está se referindo a nenhuma psicopatologia. Ele está falando de coisas corriqueiras do dia a dia que nos envolvem. Quantos compreendem isso? Tá? Quando nós entramos em questões, agora sim, psicopatológicas, meus irmãos, aí nós precisamos de cuidados especiais. Primeiro tinha que ser preventivo, né? Mas como infelizmente é difícil encontrar e nós somos muito mais reativos do que ativos, então mesmo quem está enfrentando dificuldades nessa área precisa também buscar ajuda. Eu digo que Deus, ele é a fonte de todo o saber. Amém? Então o nosso entendimento cristão, genuíno e com muita sabedoria, nós entendemos que a ciência não tem motivos para divergir com a fé e que nós podemos caminhar juntos, até mesmo porque a ciência ela só desfruta de um saber que Deus permitiu ela ter acesso. Caso contrário, nenhum homem e nenhuma ciência poderia ter avançado. Avançou com a permissão de Deus. Então o homem conhece o que Deus permitiu ele conhecer. Amém? Vamos então unir esse conhecimento, né, científico também, né, e também esse saber que não é científico, mas ele é do dia a dia, do senso comum, né, para nós unirmos a nossa fé e podermos então bebermos de uma fonte saudável
e maravilhosa na presença de Deus. Agora, além das questões voltadas à religiosidade, de resistências que nós encontrávamos muito forte dentro do seio da igreja, também encontrávamos preconceitos culturais. Olha isso. Por isso foi tão difícil se libertar, e tem sido tão difícil se libertar dessas amarras. Porque quando falamos de preconceitos culturais, quando uma pessoa falava sobre procurar um psiquiatra e ir ao psicólogo, a primeira coisa que ela dizia era o quê? Eu não estou doido, não sou louco, né? Psiquiatra é coisa de louco, coisa de doido. Psicólogo é coisa de gente maluca. Então existia e existe ainda, infelizmente, um preconceito cultural, graças a Deus hoje bem menos, né? Por conta de uma geração que se abriu realmente, né, para o saber do Espírito Santo de Deus que é gerado em nós, e pessoas que não somente buscam, mas ensinam e aconselham sobre isso, porque nós encontramos sim demandas que são de ordem espiritual, e aí nós vamos tratar espiritualmente, amém, igreja? Amém. Mas existem demandas que são emocionais, e eu digo que Deus só vai fazer aquilo que não nos compete. Aí Ele entra, Ele é Deus soberano para isso. Então o que cabe a mim e a você, Deus não vai fazer. Ele vai nos ensinar. Ele vai nos dar o conhecimento, os mecanismos, as ferramentas para que possamos então provocar e alcançar esse nível de saúde mental e de saúde emocional, não somente para nós, mas para o rebanho e para a nossa casa e para a nossa família. Nós ouvimos um amém aí, igreja? Amém. Então nós precisamos sim dessas questões, e aí eu estou trazendo primeiro esse contexto para nós aplicarmos agora de forma específica dentro da nossa vida e do nosso contexto ministerial. Porém, quando nós lemos aqui sobre esse guardar, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então esse coração como símbolo das nossas emoções, as experiências subjetivas, e esse guardar, eu quero que você nunca mais se esqueça disso. Esse guardar, ele aponta para a prevenção. Diga, guardar é preventivo. Então a palavra de Deus, poderosa, né, inspirada, ela já vem nos trazendo ensinamentos preventivos. Ela vai falar primeiro sobre guardar. Ela não vai trazer a questão do paliativo, né, da medicação em primeiro lugar, não. Vai trazer o preventivo. Que possamos guardar o nosso coração, amém? Guardar as nossas emoções, guardar as nossas experiências subjetivas. Nós sabemos disso, nós pregamos e ensinamos a respeito da batalha espiritual. Por isso precisamos de toda a armadura de Deus, porque nós sofremos os ataques que são os dardos inflamados do maligno, ingerências na nossa mente. Então quando falamos dessas emoções, a sede das nossas emoções é a nossa mente. Precisamos cuidar no que diz respeito aos nossos pensamentos. Senhor, me ajude. As minhas experiências vividas, e assim, quando falamos de vida ministerial, meu irmão, nós estamos falando de um ambiente de pressão. Nós precisamos compreender isso. Quando falamos de vida ministerial, estamos falando de um ambiente de pressão. Vamos gravar isso? Diga, vida ministerial, aponta para um ambiente de pressão. Então, assim, por mais que a gente queira levar e conduzir a vida ministerial de forma leve, nós estamos falando de um ambiente que naturalmente é um ambiente de pressão. Por isso nós temos que guardar, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque as decisões nós tomamos aqui, porque as nossas escolhas nós fazemos aqui, os encaminhamentos para a nossa vida e para a vida do rebanho, nós fazemos aqui, na condução do Espírito, no agir, no mover dele, mas como seres racionais que somos, isso passa por processos mentais, sim ou não? Sim. Então temos que guardar as nossas emoções. Vamos lá, falando sobre pressões ministeriais,
Como não entrar na demanda do ativismo, meu irmão? O ativismo ministerial que tem consumido, que tem adoecido tantos líderes, tantos pastores e pastoras, pessoas que não conseguem parar, pessoas que estão, até mesmo porque, cá entre nós, o pastor, o líder, ele precisa preparar o sermão, sim ou não? E nós estamos vivendo, eu digo, tempos difíceis, onde não dá mais para você preparar qualquer sermão, de qualquer forma, de qualquer maneira, não. É claro que em nenhum momento deveria ser assim, ou ter sido assim, mas principalmente nos dias atuais, isso demanda muito do pastor. Quantos me entendem? Então, preparar o sermão hoje, ele vai exigir de você estudo. E quando falamos de estudo, falamos de tempo que nós temos que dedicar, entendendo a importância da palavra de Deus e o impacto que ela causa na vida das pessoas e no nosso ministério. Então nós temos que preparar sermões, não somente preparar, mas ministrar os sermões também. Isso tudo fala sobre pressão, porque nós somos seres humanos, homens de carne e osso. Nós falamos sobre atendimentos. Quantas pessoas você precisa atender na igreja? Quantos aconselhamentos você precisa prestar individualmente para casais, para famílias, cerimoniais, cerimônias de casamento? O discípulo vai casar, a discípula vai requisitar ao pastor. Meu irmão, tudo isso representa pressão ministerial. Quantos compreendem? Aí o irmão querido, a irmã querida que faleceu, graças a Deus em Cristo, mas o pastor, o líder, precisa ir lá fazer o culto fúnebre. Isso tudo fala de pressões. Nós estamos falando de questões que envolvem a nossa vida, e se você não tomar cuidado, essas pressões ministeriais, com o passar do tempo, podem nos adoecer. Outro ponto importante: preocupação com o crescimento do rebanho. Pastor, mas como assim? Meus irmãos, todo pastor, todo líder está na frente do trabalho, está diretamente comprometido com a obra de Deus. É óbvio que nós temos outras preocupações, como a qualidade do ensino, a qualidade do discipulado, mas vamos ser bem sinceros e transparentes aqui, sem demagogia. Nós estamos no café da manhã para pastores. Existe também a preocupação no que diz respeito ao crescimento numérico do rebanho, sim ou não? Sim. Assim como o crescimento e desenvolvimento da estrutura da igreja, para dar suporte aos membros, existe essa preocupação. Agora, cuidado com a preocupação excessiva. Entende? Até mesmo porque nós conhecemos bem, Paulo plantou, Apolo regou. O crescimento vem de quem? De Deus. Então, nós não conseguimos ser agentes desse crescimento. Não, nós vamos plantar, nós vamos regar, nós somos servos, nós vamos servir. Deus vai fazer crescer, amém? Em todos os aspectos. Porém, eu não sei se vocês já perceberam, pelo menos comigo acontece. Eu vou entrar no Instagram, e aí, hoje, com essa inteligência artificial, tudo aquilo que o material que você vai consumindo, o algoritmo, ele vai entendendo que para você aquilo é relevante, sim ou não? E aí quando você vai entrar de novo, tem aquela informação está lá, fala, meu Deus do céu, mas como tem chegado, e você deve perceber isso também, muitas das vezes anúncios sobre o crescimento da igreja, palestras sobre o crescimento, seminários sobre crescimento, metodologias sobre crescimento. Vamos aprender sobre as grandes igrejas, por como elas estão crescendo, se desenvolvendo. Olha que coisa! Durante muito tempo, os congressos para pastores, seminários, os encontros giravam em torno de metodologias, de estratégias para o crescimento do rebanho, sim ou não? Sim. Graças a Deus, nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos encontrando em seminários, encontros para pastores, o cuidado com a saúde emocional, a saúde mental do pastor, para que então tenha qualidade do ensino e do discipulado. Não estou dizendo que não seja importante falar sobre metodologias ou estratégias, mas não de forma tão excessiva. Quantos me compreendem?
Caso contrário, sim, isso gera e traz essa pressão ministerial. Quando nós falamos, por exemplo, sobre rejeição, traição, ingratidão, graças a Deus isso não existe na vida ministerial, não é isso? Como os demais ministérios acontece também, rejeição, traição, ingratidão. Meu irmão, nós somos de carne e osso, nós somos seres humanos. Como é que nós lidamos com essa questão de rejeição, meu irmão? Olha, não adianta dizer que nós tiramos isso de letra, porque nós não tiramos, não. Sabe? Uma ação de traição, e assim, a traição sempre vem de quem está perto. De quem está perto. Se está perto, então claro, a gente acabava compartilhando, confiando, enfim. Então quando nós sofremos uma traição, nós sofremos um baque. Isso mexe com a gente. A questão da ingratidão, eu digo que os piores sentimentos humanos, eles nascem na ingratidão. Eles nascem com o coração ingrato. Então não importa se você fez 1, 2, 3, 10 vezes, ele vai olhar aquela uma que você não conseguiu atender, que você não conseguiu dar suporte, que você estava até, quem sabe, impossibilitado de prestar socorro. É isso que essa pessoa vai enfatizar. Ela vai desprezar todas as outras coisas e ela vai enfatizar apenas uma. Por quê? Porque você é alvo. Eu quero que você entenda isso. Você é o foco. Fere o pastor e as ovelhas. Então nós precisamos ter essa mentalidade, esse entendimento. Por isso, sobre tudo que se deve guardar, meu irmão, guarda o teu coração. Que o Espírito Santo possa ministrar isso sobre nossas mentes nessa manhã, consolidar isso no nosso espírito, para que possamos estar mais atentos e sermos mais cuidadosos em relação a essas questões. Olha, quando nós falamos sobre essas experiências subjetivas, é importante eu colocar aqui, nós não podemos nos comparar a ninguém, nos comparar com ninguém, até mesmo porque eu digo que cada pessoa tem o seu limite. Sim ou não? Sim. Cada pessoa tem o seu limite. Tem uma paciente que eu estou atendendo, ela cresceu num ambiente com pai e mãe e mais 3 irmãs, né? Ela e mais 2 irmãs, são 3 irmãs no total. Então aquele lar onde briga todo dia, era cultural, uma violência cultural, uma linguagem violenta dentro de casa, com agressões verbais e já infelizmente chegando até às vias de fato, agressões físicas, ameaças com faca. Então essa menina cresceu sonhando, o pesadelo de toda a noite dela era o pai esfaqueando a mãe, era a mãe sangrando, mesmo que isso não tivesse acontecido, mas as palavras, entende? Aquele ambiente terrível. As irmãs cresceram no mesmo ambiente, se casaram, constituíram família, mas somente ela desenvolveu o transtorno de ansiedade. E ela vivia adoecida por isso, se culpando por isso, porque as irmãs dela não desenvolveram. Mas vocês entendem que cada pessoa tem o seu limite, sim ou não? Nós não podemos comparar. Como é que pode pessoas que estão no contexto ministerial ou no ministério de proporção maior ou menor, não é isso que nós temos que enxergar. Nós temos que guardar o nosso coração, porque aquilo que pode não te afetar, me afeta. E aquilo que não me afeta, pode te afetar, meu irmão. Cuidado para nós não desprezarmos ou menosprezarmos o que o outro está sentindo. Ah, meu irmão, isso é frescura. Ou então o irmão, o pastor vem compartilhar com você, isso é fichinha, eu já passei por coisas piores. Às vezes nós não ouvimos isso. Como a pessoa que está compartilhando com você um momento difícil que ela está vivendo e passando, como ela vai sentir? Puxa vida, ela não vai se sentir acolhida, não vai se sentir compreendida, muito pelo contrário, vai se sentir fraca, porque o outro passou por coisas mais intensas e não vai aqui, e olha eu aqui. Não estão entendendo, meus irmãos? Então, como são experiências subjetivas, não dá para aferir, não dá para medir, portanto, não dá também para comparar. E nós precisamos compreender isso para que sejamos instrumentos de acolhimento para os nossos irmãos, que muitas das vezes em compartilhar, seja empático, se coloque no lugar dele, se coloque no lugar dela, seja um agente de cura.
Amém? Seja um agente de refrigério, de paz. Porque as nossas necessidades, elas também são sentidas pelos nossos companheiros ministeriais, meus irmãos. Eu não estou falando de coisas exclusivas, né? Que somente nós sentimos. Não, nada disso. Outra coisa, desafios financeiros. Todo ministério, toda igreja vai enfrentar desafios financeiros, cada um na sua realidade. Muitas das vezes alguns pastores preocupados com o aluguel. Pagamos esse mês e agora, meu Deus, está chegando a próxima data, o que nós vamos fazer? Alguns não têm a preocupação do aluguel, porque o tempo é próprio, glória a Deus, mas às vezes tem a preocupação com uma reforma, sim ou não? Às vezes a preocupação com a construção, e aí ele começa a sonhar com ferro, com pedra, com areia, com cimento, né? Com o pedreiro cobrando, e agora como é que vai ser? Tudo isso representa o que? Diga, pressões ministeriais. Isso nos alcança, nos aflige, não tenha dúvida. O que mais? Doenças. Como não falar de doenças físicas? Às vezes o pastor, meu irmão, que foi afligido no seu corpo, no seu físico, com uma doença. Ou às vezes não é o pastor, mas é a esposa, a sua esposa. Às vezes não foi ele nem a esposa, mas é um filho. E quantos casos nós já tivemos aqui? Isso vai demandar assim, um desgaste, não só espiritual, né, de busca, de intercessão, de oração, mas também de preocupação. É o filho, é a esposa, é o marido, é o pastor. Meu Deus, e agora? Então, não somente um desgaste mental, psicológico, mas fisiológico também. Por quê? Porque nós não somos anjos. Nós não somos apenas espírito. Quem compreende, meu irmão? Portanto, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida, ou as saídas da vida, as nossas decisões, as nossas escolhas. Além disso, temos a questão do luto. Às vezes pastores que estão perdendo entes queridos, ou que perdeu a esposa, ou que perdeu o filho. Será que nós estamos conseguindo desenvolver um olhar empático para essas pessoas? Será que a igreja está amadurecendo e crescendo nesse nível? Eu louvo a Deus por termos a oportunidade de estarmos falando sobre essas demandas nessa manhã de sábado. Amém? Louvar a Deus por isso, porque pode, quem sabe, né, eu não conheço a realidade dos pastores, dos líderes aqui, das pastoras, de cada ministério, mas quem sabe eu esteja falando para algumas pessoas que estão vivenciando coisas assim. Ou se você não está vivenciando, quem sabe você conhece um amigo, pastor, um líder, um colega ministerial que esteja passando e quem sabe sofrendo essas pressões ministeriais. Que sejamos remédio de Deus, bálsamo de Deus para essas vidas. Amém? Nós não estamos aqui em vão, eu creio que está aqui quem Deus quis que estivesse. Amém? Então é para mim e para você todas essas orientações. Nós temos aqui também, eu estou sendo bem rapidinho por conta do nosso tempo, tá? Para não se estender. Vou terminar no horário certinho. Conflitos conjugais e familiares. Claro que nós enfrentamos e passamos por conflitos conjugais. Claro, conflitos familiares. Muitas das vezes, né? Com o cônjuge, com o filho, com a filha. Meu irmão, isso vai gerar pressão e afetar diretamente no exercício da vida ministerial, sim ou não? Sim! Claro que nos afeta. Por isso eu preciso dispensar essa atenção, esse cuidado à vida conjugal e familiar. Meu irmão, assim como nós temos diante da nossa função que exercemos, coisas que são inegociáveis, tem que ser inegociável também o tempo para o casal e o tempo para a família. Nós ensinamos isso na igreja, está aí meu pai aqui como testemunha, a pastora Andréia, que é minha irmã, que está aqui nessa manhã como testemunha também. E nós ensinamos os discipuladores, já que você tem tempo para evangelizar, você tem um tempo para fazer a sua célula, para você estar na igreja, você tem que ter tempo para a sua família também. Amém? E na verdade o tempo com a família tem que ser prioridade. E nós ensinamos o seguinte: sair com a esposa e com os filhos é uma coisa, porque a esposa precisa só do tempo dela também. Sim ou não? Sim. Sair com os filhos não é a mesma coisa que sair com a esposa.
tem que ter o tempo só para ela e o tempo para os filhos. Pastor, nesse mundo que nós vivemos de correria, por isso guarde o seu coração. Por isso guardar vai falar sobre prevenção. E tem algo, o pastor Vlamir, foi muito estratégico aqui quando ele falou sobre, nós falamos sobre coisas que são importantes, mas que na prática nós não demonstramos isso. Isso serve também para a questão desses cuidados preventivos, desse cuidado, dessa atenção familiar. Eu digo que existem necessidades emocionais da esposa que só o marido pode suprir. Existem necessidades afetivas em relação aos filhos que só o pai pode suprir. E aí, quando nós vamos entender sobre a figura paterna, dentro do saber que Deus nos concedeu, seja da psicologia como um todo, ou da psicanálise de forma mais direcionada, nós vamos entender que a figura do pai vai traçar as questões de identidade no filho e na filha, sobre questão de autonomia, questões de decisão. Não vai crescer aquela pessoa confusa na identidade, sujeita a tantas coisas. Ou quem sabe aquele adulto que é indeciso, ele sempre precisa de um ego complementar, da opinião de alguém de fora, porque ele nunca sabe decidir nada. Então faltou essa figura paterna. Nós estamos falando de homens e de mulheres conscientes a respeito das nossas fragilidades. Quantos compreendem, meu irmão? Vamos entender que o pastor, a pastora, os líderes, nós estamos na mesma categoria dos seres humanos. Nós compomos essa categoria e muitas das vezes nós nos esquecemos disso. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, define o ser humano como um ser físico, fisiológico, um ser psicológico, um ser social e um ser espiritual também. Então nós somos seres, sim, psicológicos, fisiológicos, sociais e espirituais. Então por que desconsiderar o ser psicossocial, o ser psicológico? Por que desconsiderar isso? Não. Que o Espírito Santo nos ajude a resgatar esses valores. Amém? Que o Espírito Santo nos ajude a ser homens e mulheres que priorizam a questão da prevenção. Vamos ser preventivos. Vamos plantar uma cultura de saúde mental, de saúde emocional dentro da nossa casa e também no reino de Deus. Amém? Porque isso agrada a Deus. Quando Salomão, o homem mais sábio que já passou por esse mundo, a sabedoria divina, Deus concedeu a ele vai abordar esses temas universais. Quando ele vai trazer esses sentimentos e emoções universais, ele também vai falar sobre um Deus soberano, um Deus acima de tudo e de todos, e vai falar sobre um Deus que se alegra com o bem-estar dos seus filhos. Amém? Esse bem-estar emocional, esse bem-estar espiritual, esse bem-estar social e esse bem-estar físico. É um Deus que se alegra em te ver bem. Amém. Com saúde, meu irmão. É isso, porque nós seremos muito mais efetivos na nossa missão. Posso ouvir glória a Deus aí? É isso que nós precisamos, de homens e mulheres curados e sarados. Num altar onde flui essa saúde, essa bênção de Deus para as nossas ovelhas. É isso que nós precisamos. E não, de repente, uma liderança magoada, ferida, doente, e muitas das vezes fluindo do altar essa doença para a igreja. Diga misericórdia. Portanto, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Além das questões que envolvem conflitos conjugais e familiares, olha, deixa eu rapidinho só compartilhar aqui. Nós temos um caso, inclusive, na própria ICB, sem citar nomes, quando a gente fala da nossa própria casa, de um missionário. Está aqui meu pai, minha irmã, que só em falar eles vão saber de quem eu estou falando. Um missionário muito querido, de muitos anos na ICB. Porém, devido a conflitos conjugais e familiares, ele é um pastor de igreja, já ficou de tempo integral, depois foi trabalhar. E esse pastor acabou, infelizmente, devido a esses conflitos, não tendo suporte, ou quem sabe não buscando ajuda corretamente, a esposa não aguentou. E ela acabou indo congregar em outro ministério. Graças a Deus ainda estava em outro ministério. Mas olha o conflito para esse pastor.
que dirigia uma congregação, né? Representava uma denominação, mas a esposa dele estava congregando em outro ministério. Não demorou, os filhos foram congregar em outros ministérios. Como lidar com isso? Vocês estão entendendo essa complexidade, meu irmão? Obviamente que quando não é tratado, quando as questões não são resolvidas como se deve, o fim não poderia ser outro. Hoje, claro que, infelizmente, ele não está mais dirigindo igreja, não teve mais condições, e é exatamente esse fim trágico que nós estamos aqui para evitar com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Amém? E por isso, desenvolver esse olhar de autocuidado, até porque quando falamos de autocuidado, nós estamos falando de amor próprio também, meu irmão. Deus, ele é a fonte de todo, né? Amor, o amor genuíno, o amor bíblico, o amor que vem de Deus. Então você precisa ter amor por sua saúde também, mental, psicológica, física. Amor próprio é sinal de autoconhecimento. E por meio do autoconhecimento você consegue desenvolver autocontrole. Se muitas vezes eu estou falhando no controle das minhas emoções, é porque está faltando autoconhecimento. E eu necessito da ajuda do nosso mestre, que é o Espírito Santo, para nos ajudar, para nos ensinar sobre essas questões. E aí, por fim, dentro desses pontos, né, que envolvem pressões ministeriais, eu já vou abordar, né, daqui a pouquinho já as questões preventivas para nós, a falta de um círculo íntimo entre pastores. E aqui nós falamos de uma questão bem delicada, sim ou não? Sim. A falta de um círculo íntimo entre pastores, de amigos, de um ambiente seguro para você abrir o seu coração. Por que eu estou falando de uma questão bem delicada? Porque quem já passou por experiências traumáticas de traição sabe bem o que eu estou falando, sim ou não? E agora, como que eu vou abrir meu coração para uma pessoa? Então, e nós estamos falando de algo, meu irmão, porque quando falamos sobre liderança, nós estamos falando de um ambiente de solidão. Estou exagerando? É um ambiente de solidão. Não é para ser assim, mas acaba se tornando. A insegurança, para quem eu vou abrir os meus medos, as minhas dores, as minhas angústias. Fraquezas. Quem está compreendendo? As minhas fraquezas, as minhas fragilidades. Quem é que vai orar comigo? Eu estou falando de uma necessidade de todos nós. Quantos entendem isso nessa manhã? É uma necessidade de todos nós. Ao mesmo tempo eu sei que é um assunto, um ponto delicado, eu sei disso. Porque, infelizmente, muitos nasceram naquele contexto onde, que Deus tenha misericórdia, é muito triste falar sobre isso, mas é uma realidade, onde um pastor, na verdade, ele só esperava uma oportunidade para puxar o tapete do outro e assumir a posição, e às vezes assumir a congregação, assumir, sim ou não? Muito triste. Mas eu não posso olhar somente para os maus exemplos, senão nós não vamos mudar o nosso plantio, não é isso? Senão eu preciso olhar, e graças a Deus existem homens e mulheres de Deus de verdade, comprometidos com a obra, com o reino, com uma mentalidade saudável, que sabe ser leal, que sabe ser respeitoso, que consegue ser empático, que entende que é instrumento de Deus também para acalentar, para fortalecer e para sustentar o seu amigo ministerial. Quem entende, diga glória a Deus. Quando falamos dessa falta de círculo íntimo, sim, é algo que é bastante precário no nosso meio, mas nós temos que pedir para que o Espírito Santo nos ajude em relação a isso, porque são necessidades, meus irmãos. Nós temos a necessidade de estarmos num ambiente seguro, um ambiente de homens e mulheres que compreendem a mesma realidade que nós, para compartilharmos tudo isso. Você vai tirando aquilo que estava te adoecendo, aquilo que estava te ferindo, o lixo que estava te matando, e você tem parceiros para orar por você, amém? Amém. E falar, eu vou orar por você. Não são pessoas que vão te expor, não são pessoas que não querem de forma alguma te envergonhar, estão ali como
suporte de Deus para a sua vida. Nós necessitamos disso. Quantos compreendem? Eu digo que até Jesus, em sua humanidade, ele precisou disso. E olha, eu não quero polemizar e jamais vou fazer isso aqui. Por isso eu preciso que você ouça com maturidade. Jesus no Getsemane, quando ele chama os discípulos para orarem com ele, será que realmente a questão ali era a oração? Nós sabemos que Jesus, claro que era um momento de batalha espiritual. Nós não vamos desconsiderar isso. Ele já estava sentindo, inclusive, não só no mundo espiritual, mas no psicológico e também no soma, no seu corpo, toda aquela opressão, aquela angústia. Mas quando eu olho aquele contexto, eu vejo que a presença dos seus discípulos ali era muito mais importante para ele naquele momento do que a própria oração. Poxa, mas nem uma hora pudesses velar comigo, estar comigo. Eles estavam dormindo. Eles não estavam entendendo aquele momento de pressão ministerial, aquele momento de angústia, porque Jesus, claro, 100% Deus, mas também estava aqui 100% homem. Nós reconhecemos a sua divindade, mas jamais podemos negar a sua humanidade. Entende? E é isso que, na verdade, nos aproxima ainda mais de Deus e da Trindade, porque Ele entende o que nós sentimos e o que nós passamos. Amém, meus irmãos? Amém. Tanto é que lá mesmo no Getsemane, o que um homem não pôde fornecer, você vai lembrar que Deus enviou um anjo para consolá-lo. Amém? Então, teve consolo de Deus e provisão de Deus para aquele homem de Deus que também era ser humano, o Senhor Jesus Cristo, naquele contexto. Onde estão os anjos de Deus hoje, de carne e osso, para servir de consolo para os líderes, homens e mulheres que estão necessitados? Nós podemos nessa manhã dizer: Senhor, eis-me aqui. Amém? Para levantar o clamor, para orar, para dar suporte. Nunca, em momento algum, seja instrumento para atacar, para falar mal, para criticar, para acusar. Não, irmão, essa não é a nossa função. Amém? Nós estamos aqui para nos colocar no lugar do outro. E como diz a palavra de Deus, considerar o outro superior a nós mesmos. Posso ouvir glória a Deus? Então, fechando essa questão, nós estamos falando sim de um ministério que demanda de muito cuidado emocional, além do espiritual. Conforme vocês estão percebendo, em nenhum momento estamos desconsiderando aqui as questões espirituais, né? Em nenhum momento. Então, até porque lidar com pessoas é algo que é e sempre será complexo e desafiador. É fácil lidar com pessoas? Não. Você não tem uma congregação de anjos. Pelo menos penso eu que não. Na ICB nós não temos uma congregação de anjos. São pessoas como nós. E pessoas têm problemas, né? E muitas vezes quem tem problema e não resolve se torna problemático. Não é assim? Então você pode ter uma congregação de pessoas problemáticas. Quem dera apenas seja com pessoas que têm problemas. Porque quando se torna problemático, meu irmão, isso nos alcança e isso nos afeta. Agora, vamos lá. As pessoas querem nos colocar num lugar que não é nosso. Então, vigia, meu irmão. Vigia, cuidado. Nós não temos a obrigação, a responsabilidade de corresponder às expectativas dos outros. Que muitas vezes acham que pastor aguenta tudo, que pastor suporta tudo e que pastor dá conta de tudo. Isso é um mito. Isso é um mito. E nós temos que sair desse lugar. Sair desse lugar é trabalhar de forma preventiva. Amém? É exercer a nossa função ministerial de forma preventiva. Não, eu não suporto tudo, eu não consigo dar conta de tudo, por isso eu preciso formar uma equipe. Por isso eu preciso delegar. Eu preciso também aprender a confiar em pessoas. Claro que vão errar. Nós não erramos? Sim ou não? E vão precisar de instrução, de orientação. Então saia desse lugar de que você consegue tudo, que você pode tudo. Esse lugar vai te conduzir ao adoecimento emocional, adoecimento psíquico, muitas das vezes adoecimento físico, inclusive das doenças psicossomáticas. E se você não vigiar, você pode até acabar enfraquecendo na fé e abortando a missão que Deus entregou a você. Diga misericórdia. Então, dentro desse contexto, vamos lá.
o que mais tem alcançado os pastores? Eu citei aqui na TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, a depressão e a síndrome de burnout, que fala sobre, claro, os distúrbios emocionais voltados ao esgotamento físico e mental, voltado ao ambiente de trabalho. Então, sim, pastores adoecendo no exercício da vida ministerial. Meu irmão, aquilo que era para ser prazeroso, aquilo que era para ser leve, acaba se tornando pesado, angustiante e muitas das vezes um veículo de adoecimento mental e psíquico. Por isso nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus e sermos instrumentos de Deus para que Deus nos livre dessas doenças psicossomáticas e também espirituais. Amém, pessoal? E aí nós vamos para os cuidados preventivos. Aqui nós fechamos. Estava compartilhando com um pastor essa semana, o pastor Danilo. Eu ouvi, vocês todos estão acompanhando aí, nós não vamos entrar com juízo de valor, né, as questões do pastor Paulo Júnior. Quantos estão acompanhando aí nas redes sociais? Né? Nós não vamos jamais emitir aqui juízo de valor, ou polemizar, esse não é o objetivo. A questão é que eu vi um vídeo do pastor Marcos Danconato, que você deve ter assistido também, e o pastor Marcos, ele faz parte desse círculo íntimo do pastor Paulo Júnior. E ele veio a público dizer que o pastor Paulo Júnior abriu o coração para ele, falando dessa doença, dessa síndrome de burnout que ele estava sofrendo, que ele está sofrendo, e que ele teve que parar tudo para se cuidar mesmo e realmente, devido a esse ativismo ministerial. Meu irmão, que isso tudo seja exemplo para nós. Amém? Volto a dizer que não sejamos instrumentos para atacar, né? Mas para tentar nos aproximar ao máximo da realidade desses homens e mulheres de Deus que estão em sofrimento, para que eles retornem curados, sarados e restaurados. Eu estava ouvindo um podcast do pastor César Cavalcante com o bispo Samuel Ferreira. Olha, depois procure esse podcast, tem muito a acrescentar na nossa prática ministerial, porque o bispo Samuel Ferreira falava sobre esse ativismo ministerial, que ele acabou adoecendo, a ponto de ter que procurar ajuda mesmo, profissional. Ele falou que ele foi hospitalizado depois de 13 dias sem dormir, sem conseguir dormir. Eu estou falando de um ministério que vocês conhecem, gigante, ministerialmente falando, do império, né? E de um homem que não parava. E ele vai falar sobre isso, que ele não parava nem de madrugada para tratar as questões ministeriais, muitas vezes tratando questões de congregações, substituindo pastores na madrugada. E quando de repente ele se percebe, não é que ele não queria, mas ele não conseguia mais dormir. Depois de 13 dias sem dormir, ele teve que ser hospitalizado, e até hoje, de acordo com a fala dele, ele tem que tomar medicação para poder dormir. O seu sono, ele não é natural, ele é artificial. Eu estou falando de um homem de Deus, né? Independente da visão que você tenha, de um homem que foi chamado por Deus para uma missão específica, que vem fazendo uma obra maravilhosa. Porém, em algum momento, conforme ele mesmo diz, ele começou a se perder nos cuidados. Quem está compreendendo, meu irmão? Que eu creio que o Espírito Santo ele vai nos potencializar ainda mais a partir dos cuidados preventivos, para que sejamos mais efetivos e que você possa entender que não, esse lugar de que nós podemos tudo e que aguentamos tudo e que damos conta de tudo, esse lugar não é nosso. Esse lugar não é para mim nem para você, porque nós somos seres psicológicos, sociais, espirituais e fisiológicos também. E aí, nos cuidados preventivos, veja, eu vou colocar aqui alguns pontos que eu enumerei, que era para vocês estarem copiando aí no slide, mas olha que manhã gostosa que Deus nos deu, hein? Amém? Com uma atenção total aqui direcionada, né? Mesmo alguns se abanando aí, né, pastor Edgar? Mas glória a Deus por isso, é sinal que estamos vivos, né? E queremos continuar vivos para dar cabo da nossa missão com qualidade. E aí, para quem está anotando, eu vou colocar aqui o primeiro ponto, alimentação saudável, né? Então, meu irmão,
pastor, às vezes na correria, no dia a dia, em meio a esse ativismo ministerial, acaba abrindo mão desses cuidados com a alimentação, e é algo que nós precisamos resgatar. Quem já está vivendo isso, glória a Deus. Quem não está, trate de viver essa reeducação alimentar, e aí eu incluo também a questão da ingestão de água, né, que é importante, e também já é comprovado cientificamente, olha só, de que um intestino que não é saudável, que ele está adoecido, ele vai provocar uma mente em desequilíbrio. Então não é só peixe que morre pela boca. Não é só peixe, nós também. Então cuidado com o que você anda ingerindo. Eu sempre falo, claro que nós podemos ter o dia do lanche, né? Mas agora, conselho, né? Da questão da profissão. Isso é um dia só na semana, meu irmão. É um dia só na semana. O dia da pizza, o dia do hambúrguer, o dia do Mac. Veja, não é um dia para cada um desses. Vigia, hein? Tá bom? Vigia. Não vai me interpretar no nível da sua carência, tá bom? Mas no nível da sua razão, da sua consciência. É um dia só para algum desses lanches. Um dia só na semana. Os demais, você precisa ter uma alimentação regrada, amém? Com muito legume, com folhas, olha isso, com frutas, muita água. Fritura não, tira esse negócio de fritura. Refrigerante, abandona esse negócio, tá? Agora, eu sempre digo, claro, não vamos ser radicais, né? Não vamos ser radicais. Não tem o dia do lanche? Aí você toma o seu refrigerante, mas não dá para ser todo dia. Não dá para ser constante. Porque aí, meu irmão, você está se matando, me perdoe, mas você está se prejudicando. Além da alimentação saudável, para uma mente em equilíbrio, exposição ao sol, vitamina D. Nós precisamos de vitamina D, um remédio natural que Deus deixou para nós. E eu estou falando de uma coisa que, não pense que eu estou falando de coisas que são fáceis para mim não, tá, irmãos? Eu estou inserido, né, nesse contexto de dificuldades. Porque a minha esposa que sabe, ela gosta de praia, eu detesto praia. Ela gosta de tomar sol, eu detesto ficar exposto ao sol. Eu faço isso porque eu preciso. Eu faço por necessidade. Então, eu já ouvi alguém dizer que a experiência tem que servir para alguma coisa, né? Mas tem gente que nem com a experiência aprende. Não é verdade? Então ela tem que servir para alguma coisa. A Denise sabe disso. Para onde eu vou, por exemplo, seja no consultório, estou no carro, para onde eu for, eu tenho que levar uma garrafinha de água, porque eu tenho dificuldade em liberar água. Eu tenho dificuldade. Então eu preciso andar com a garrafinha, que é para eu poder lembrar que eu preciso beber água. Ela não é natural. Ela esvazia aquela garrafinha, né, de 500 ml, irmão, brincando. Para mim é um sacrifício aquilo. Então eu preciso me conscientizar dessa necessidade e provocar. Quem está entendendo? Como a questão do sol. Então não é só vitamina D não, viu? Eu estava falando sobre alimentação saudável e agora a vitamina D. Tudo isso produz serotonina. Eu estou falando de um dos hormônios da felicidade, que traz aquela sensação de bem-estar. Nós necessitamos disso, meu irmão. Então, quando você está cuidando da sua alimentação, você está produzindo, né, esse neurotransmissor que é a serotonina em abundância no seu organismo. Então você vai ter essa sensação de bem-estar, que vai impactar na qualidade do seu sono, que vai impactar na sua disposição diária para levantar de manhã e dar cabo daquele dia. Quem entende, diga amém. Amém. Por quê? Porque quando nós falamos de saúde mental e saúde psíquica, é importante falar sobre isso. Eu estou falando sobre substâncias químicas que são geradas no nosso cérebro. Então não estou falando de coisas que são apenas sensitivas ou subjetivas, não. Por isso que existe medicação. Por isso que existe tratamento. Por isso que existe um CID. Porque é uma doença. E nós precisamos cuidar e tratar com esse entendimento e com essa visão e essa mentalidade de urgência. Diga glória a Deus. Além da vitamina D, vai trazer serotonina, endorfina, ocitocina, tudo que nós precisamos. E olha, esses hormônios são provocados, sabe como? Através de medicações, quando a pessoa está depressiva e ela tem que tomar antidepressivos, ou ela está passando por um transtorno de ansiedade e tem que tomar ansiolíticos.
Então é tudo isso que ela vai buscar na medicação, coisa que uma alimentação saudável te promove, né? Te concede. O sol, os cuidados com a saúde. Eu digo que tudo aquilo que nós precisamos, Deus colocou dentro de nós, amém? Nós só precisamos estar conscientes e estimularmos a produção desses neurotransmissores. Anote aí também, atividade física regular. Não importa qual atividade física, se uma caminhada, se academia, se alongamento, mas tem que ser uma atividade física, diga assim, regular, tá? Porque vai produzir também. Agora, tem um segredo aqui, irmãos, que é importante eu colocar antes de finalizar. Tem que ser uma atividade física que você goste, tá? Esse é o segredo. Porque se você vai para uma atividade física que você não gosta, só o seu físico será beneficiado. Isso, né, o físico, ele sempre é beneficiado com a atividade. Agora, se é uma atividade física que você gosta, aí é esse gostar que vai produzir esses hormônios, fazendo com que você também seja alcançado pelos benefícios psicológicos. Quem está entendendo, diga amém? Então procure algo que você goste, mas você precisa exercitar. Pastor, como eu amo caminhar, vai caminhar. Pastor, eu gosto de jogar bola, vamos jogar bola. Só que como eu estou falando de atividade regular, pastor, o que é isso? Para ser bem claro, pelo menos 3 vezes na semana, pelo menos 30 minutos cada, tá? Então seja alongamento, enfim, né? Como a pastora Vânia é pé na estrada, não é isso? É pé na estrada? É, né? Pé na estrada, vamos embora, né? Vamos caminhar. É isso, meu irmão. Pega a esposa, leva ela junto. A esposa pega o marido, leva ele junto. Nós necessitamos disso. Por exemplo, eu tenho pacientes que têm dificuldade com a atividade física regular. Sabe o que nós fizemos? Nós encontramos a solução no alongamento. O alongamento, você não precisa sair de casa. No YouTube você tem ali, né, personal, aulas gratuitas, onde você pode fazer na sala da sua casa 30 minutinhos. E o alongamento não força. O alongamento ele vai... inclusive nós temos o pastor Paulo aqui, né, que é professor de educação física, né, e também oferece esses serviços. Olha isso, está no nosso meio, que bênção. Então nós precisamos desses cuidados. O que mais? Anote aí, lazer, férias e descanso. Lazer, diga lazer, férias e descanso. Nós já não fazemos parte mais daquela mentalidade lá atrás, de que o diabo não tira férias, eu também não vou tirar. Mas é por isso que ele é diabo. E eu não quero ser diabo, então eu vou tirar férias. Então eu vou ter o tempo de lazer. Então eu vou ter o tempo de descanso. Está aqui o meu pai, pastor há 48 anos. Todo ano ele tira pelo menos 20 dias lá no estado da Bahia. Todo ano deixa aqui a igreja sob os cuidados, né, dos filhos ou da liderança, e vai para a Bahia curtir com a esposa pelo menos uns 20 dias lá. Talvez é por isso que esteja há 48 anos pastoreando, né? Mas nós precisamos desse tempo de lazer, de férias e de descanso. Gente, eu não estou falando de coisas que demandam apenas recursos financeiros, não. Quem me entende? Cada um na sua realidade. Nós precisamos desse lazer, nós precisamos desse descanso. E digo mais, não é só precisar não, nós necessitamos disso, sabe? Para refrigerar a nossa mente, refrigerar as nossas emoções. O que mais? Priorizar o sono. Só mais 2 pontos para a gente finalizar. Priorizar o sono. O nosso sono tem que ser prioridade para nós. Então às vezes nós nos gabamos de dormir apenas 2, 3 horas devido à correria. Meu irmão, abandone isso. Abandone isso. Alguém pensava que não, hoje eu dormi pouco, mas amanhã eu vou recuperar esse sono. Já é comprovado que sono não se recupera. É como o tempo. Não tem como você poupar tempo para amanhã, ou nada disso. Então nós temos sim que dormir pelo menos 8 horas de sono. Sei que é um desafio para nós, sei que é complicado, mas quem é que administra o nosso tempo? Deus atribuiu essa responsabilidade a quem? É o Espírito Santo que administra o seu tempo? São os anjos, arcanjos, querubins, serafins que têm uma agenda administrando o seu tempo? Não! Essa atribuição Deus nos deu. Então precisamos priorizar o nosso sono. Amém? Até porque por meio do sono você vai
restabelecer, né? Toda a sua saúde, a questão emocional e até fisiológica será reparada através desse momento tão importante que Deus deixou para nós. E por fim, para eu poder fechar aqui os cuidados preventivos, relações interpessoais saudáveis. Relações interpessoais saudáveis. Aí entra o café da manhã do conselho. Sim ou não? Sim. Meu irmão, quantos abraços você já deu aqui nessa manhã? Eu abracei um monte de gente aqui que eu estava encontrando e cumprimentando e abraçando. Olha só, enquanto você está abraçando, enquanto você está se relacionando, enquanto você está sorrindo, você está produzindo os hormônios da felicidade. Posso ouvir glória a Deus aí, meu irmão? É isso. Por isso a alegria e o prazer de estarmos aqui todos juntos, sendo recepcionados, né, pela missionária Terezinha, nesse ambiente, todos adorando a Deus juntos. Ah, meu irmão, a bênção e a vida de Deus é liberada aqui nesse lugar. Quando nós falamos dessa ocitocina, o que é a ocitocina? Sabe quando você abraça o seu irmão, aquele abraço apertado, amoroso, com amor fraternal? Ali você está produzindo, olha só, estimulando a produção de ocitocina. Mas não é aquele abraço rapidinho, não. Tem que ser aquele abraço apertado, gostoso. Sabe quando você... porque hoje, marido e mulher, meu irmão, eu digo que quem tem que curtir a vida e namorar bastante somos nós. É isso mesmo. Tem que namorar bastante, aproveita. Vai namorar sua esposa, o seu marido. Vamos lá, meu irmão, acabou. Olha a Deus. Grita aí. Então, pra gente finalizar. Voltou. Pra gente finalizar. Abrace, namore, beije bastante, meu irmão. Para você ser inundado por ocitocina. Ocitocina, para quem não sabe, é conhecida como o hormônio do amor. O hormônio da paixão. Olha que coisa maravilhosa. Vamos parar de ser ranzinza, mal-humorados, muito cortisol no organismo. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, vai se alimentar direito, vai praticar exercício, vai dormir, tenha tempo de lazer, de descanso, namore bastante com a sua esposa, com o seu marido, e olha, o seu humor será outro, amém? Os membros vão dizer: pastor, o que aconteceu com o senhor? O senhor está mais leve, os sermões estão mais ungidos, mais inspirados, para a presença do Espírito Santo de Deus. É isso também. Além dos cuidados que nós temos que promover. Fechamos com a primeira carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 4, verso 16. Não tem como deixar de ler, né? Essa instrução: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Coloque-se de pé onde você está. Eu não posso finalizar esse momento sem um período de oração. Eu gostaria que homens com homens, mulheres com mulheres, de 3 em 3. Vamos fazer uma oração, orando uns pelos outros, de 3 em 3. Homens com homens, mulheres com mulheres. Fica à vontade para dar as mãos ou para abraçar, pelo menos de 3 em 3. Eu quero que você ministre sobre a vida desse homem de Deus, dessa mulher de Deus, que você libere saúde, não somente espiritual, mas saúde emocional, saúde mental, saúde física. Vamos levantar um clamor nessa manhã aqui, meu irmão. Levante o seu clamor, ore pelo seu irmão, abençoe a sua irmã, agradeça a Deus pela vida dele, pela vida dela. Deus maravilhoso e poderoso, Pai, nós bendizemos e exaltamos o teu nome. Obrigado, Pai, pela vida de cada pastor, de cada pastora, de cada líder nessa manhã. Obrigado por esses homens e mulheres preciosos a quem o Senhor levantou